Estamos aqui mais uma vez, mais um dia. Hoje falamos de manhã. Primeiro dia de julho. Já viramos o ano, a metade do ano. Já viramos a metade do ano. E agora, pro final, vai ser mais rápido, mais acelerado ainda. A grande questão decorrente disso é que a gente começa a refletir. Porque na virada do ano, dezembro para janeiro, a gente faz um monte de promessa para Deus. se compromete com um monte de coisas. Com Deus, com pessoas, mas principalmente com Deus. E chega a hora que o tempo vai passando, o ano vai terminando, e o grande problema é quando a gente tem a triste constatação que a grande maioria das promessas e dos projetos que nós fizemos não aconteceram. Desde os mais simplórios até os mais complexos. Talvez você tenha chegado e falado, vou emagrecer 20 quilos esse ano. Né? E aí o ano está chegando, está ficando mais difícil esse propósito acontecer, né? Porque aí vai reduzindo, né? O que era 20 dividido por 12, né? Acaba sendo aí, mas agora é por 6, agora é por 5, tem que ser 4 quilos por mês, 5 quilos por mês. Mas nós louvamos a Deus porque Deus é bom. E por mais que a gente esteja olhando o relógio passar, irmãos, o grande problema nosso chama-se tempo. E o tempo ele está passando independente da nossa vontade ou não. É bem verdade que as questões relacionadas ao tempo também são psicológicas. Coisas boas passam rapidinho. Às vezes você está passando uma fase na sua vida muito boa, economicamente, emocionalmente. Quando você vê, passou rápido. E a vida é assim. O tempo vai passando e a gente percebe que não consegue dominar esse negócio chamado tempo. Quando o tempo... Para aqueles que acham que o tempo está perdido, Jesus é a solução para o tempo perdido. Para quem acha que não tem mais tempo, Jesus é aquele que faz o tempo parar. Ele pode parar o seu tempo para que o seu propósito, o propósito dele, se cumpra na sua vida. A Bíblia fala que o homem, se encontrar numa situação desfavorável, prestes a ser derrotado, prestes a perder aquilo que julgava ser o projeto de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que esse homem dobra o joelho, clama ao Senhor. E ele não pede muita coisa, só pede uma coisa: Senhor, para o tempo. Senhor, para o tempo. Poderia pedir muita coisa, poderia pedir as coisas mais possíveis, mas ele pede tempo. Tempo. A Bíblia fala de Josué. Josué estava no campo de batalha, estava perdendo a batalha porque estava para escurecer. Nós fomos criados para a luz. Nós não fomos criados para as trevas. Nós não fomos criados para a escuridão. E Josué, percebendo que a escuridão estava se aproximando, porque o dia estava indo embora, e os inimigos se levantando contra eles, contra aquele exército de Deus, e ele começa a orar e fala: Senhor, para o tempo, para o tempo, para o tempo. E a Bíblia usa um termo muito interessante, que a gente hoje sabe que não é o sol que para, mas a Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. Na verdade, a terra para. A terra para. E quando a terra para, aquele é o momento
em que a luz continua sobre eles, em que a claridade continua sobre eles, e que eles conseguem enxergar o inimigo, e o inimigo não tem condições de vir traiçoeiramente contra eles, não tem condições de vir por trás para atacá-los. Eles percebem exatamente os exércitos se aproximando, e naquele momento eles recebem a vitória, porque o Deus do impossível fez acontecer um milagre completamente impossível. Milagre é isso. Pedir aquilo que você pode fazer a Deus não é milagre. Milagre é aquele sentimento que você tem de que eu não posso fazer mais nada. Eu até aqui cheguei, não posso fazer mais nada. E Deus faz o resto. Isso chama-se milagre de Deus. Receba isso para a sua vida em nome de Jesus. Outro que segurou o tempo foi o rei Ezequias. Isaías chega para ele e fala: olha, bota tua cara de lá, tu vai morrer. Acabou o seu tempo. Mas ele conhecia o Deus que para, muda, transforma, restaura o tempo. E a Bíblia fala que ele bota o rosto no pó. Ele bota o rosto no pó e começa a clamar a Deus. E Deus reverte, Deus revoga, Deus volta atrás do destino que estava certo para acontecer na vida daquele homem. E aquele homem vive simplesmente mais 15 anos, simplesmente porque orou a Deus, pediu misericórdia a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Toda essa noite o tempo pode estar passando. Você pode estar falando: eu estou perdendo tempo. Olha, meu irmão, eu tenho muitas dúvidas em relação a uma pessoa que fala isso, porque quem está diante de Deus, buscando a face de Deus, em obediência, o tempo está sendo submetido sempre à vontade de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, o tempo vai funcionar a seu favor. É a palavra, a Bíblia que está dizendo isso. O tempo funcionará a teu favor. O tempo funcionará para que as coisas que Deus tem para você aconteçam na sua vida, para a honra e glória dele, somente dele. Eu quero falar para vocês em Apocalipse. Na realidade, que algumas pessoas acham que Apocalipse é um livro pesado, mas Apocalipse traz uma mensagem de esperança para a humanidade. Qual é a mensagem? Que um dia Jesus Cristo voltará para nos buscar nesse lugar. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Hoje em dia a gente vê poucas vezes as pessoas falarem isso, Maranata. Muitos de nós conseguimos adquirir o complexo de Ló. Lembra de Ló? Ló estava numa cidade abominável aos olhos de Deus, ao ponto de Deus mandar 2 anjos resgatarem naquele lugar, porque ele ia destruir a cidade. Uma cidade completamente fora da visão de Deus. E o grande problema é que Ló já estava envolvido naquele ambiente da cidade. Sentadinho na beira da cidade, na entrada, já era amigo de todo mundo, já estava se envolvendo no cotidiano daquele lugar. E a Bíblia fala que Deus separou Ló, assim como separou cada um de nós aqui, para vivermos uma vida de santidade, porque um dia ele voltará. O grande problema é que muitos de nós estamos nos esquecendo que a nossa casa, por mais confortável que ela seja, por mais bem construída, ou por mais simples, mas conforto não está ligado à suntuosidade. Sua casa pode ser muito pequenininha, mas muito aconchegante. É o seu lar, é onde você tem amor, e você pode amar muito sua casa. Mas a Bíblia fala que existe casas, mansões celestiais foram preparadas para cada um de nós que está aqui. E muitos de nós, a igreja de Cristo tem esquecido de falar isso, Maranata, ou seja, desejar que o Senhor venha. Ora, vem, Senhor Jesus. Que possamos dizer isso com mais frequência: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mas a gente está tão comprometido com esse mundo, com tantas coisas para fazer ainda, que a gente tem um projeto de que Jesus só virá quando eu tiver com os meus 100, que aí eu já vivi tudo que tinha que viver, vi netos, vi filhos, vi netos dos netos, e hoje eu posso ir. Não, meu irmão, o tempo é de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Nós vamos falar sobre as igrejas da Ásia. Não teremos tempo. Vamos falar apenas de 3. Tentar nos concentrar em 3. Numa outra oportunidade falaremos das outras igrejas da Ásia. O que a Bíblia fala das igrejas da Ásia? Porque cada uma delas representa um de nós.
ou pelo menos um estado que nós podemos estar, ou estávamos um dia. E por isso que é tão importante entender o que Deus fala às igrejas da Ásia. Leamos então, versículo 1, capítulo 2 de Apocalipse. Quem pode ficar de pé, irmãos, em reverência? Se você não puder ficar de pé, não há problema não, tá? Fica na bênção. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei no teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo do Senhor, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para que sejam dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, o que conservas o teu nome e não negaste a minha fé. Anda ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto dentre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. 17, para finalizar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece aqui, além daquele que o recebe. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, te louvar, ó Deus, por estarmos aqui diante da tua presença, engrandecer o teu nome, louvando a ti, porque nós cremos no teu poder, nós cremos na tua unção, e nós cremos naquilo que tu tens a fazer de maneira poderosa e sobrenatural. O que nós temos, ó Deus, é te agradecer. O que nós temos, ó Deus, é te louvar por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Senhor, tu és soberano. Senhor, tu és maior. Senhor, nós te entronizamos porque nós cremos que tu és o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muito obrigado, agora e sempre. Fala conosco nessa noite. Nós não queremos voltar para casa da mesma forma que entramos neste lugar.
Nós não queremos estar neste lugar, ó Deus, como visitante, como alguém que veio aqui para assistir uma reunião. Mas a reunião, ela existe porque nós estamos prestando culto a Ti. O nosso culto é prestado neste momento, a nossa adoração, o nosso louvor. Erguemos as nossas mãos para tributar a nossa própria vida a Ti. A nossa vida é o maior tributo, a nossa vida é a maior oferta. Então recebe aí, Senhor, recebe o nosso melhor. E o nosso melhor não é pensamentos que não são da Tua presença, não são da Sua vontade. O nosso melhor não são pensamentos que estão difundindo coisas que não provêm do Teu coração. O nosso pensamento é a certeza de que existe um Deus, é a certeza que Tu está conosco, ainda que as circunstâncias digam não, mas nós cremos que Tu está conosco agora e sempre. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Pode colocar a sua Bíblia e aplaudir o Senhor. O texto é grande, a gente vai tentar sintetizar o máximo possível e falar um pouquinho sobre cada igreja. Houve um momento, e isso acontece em Apocalipse, que são escritas 7 cartas a 7 igrejas distintas da Ásia. E nessas cartas são relatadas a visão que Deus tem a respeito de cada uma delas. Você pode analisar que é o Senhor falando para cada igreja aqui. E não tem nenhum tipo de favorecimento quando Deus está falando. Sabe, o que Deus tem que falar, Ele fala e não há o que discutir. Algumas pessoas acham que a Bíblia é dura algumas vezes com alguns profetas. Mas é porque a Bíblia, o compromisso de Deus é com a verdade, com a justiça, não é para agradar ninguém. Se Deus não tivesse compromisso com a verdade, Davi jamais seria exposto no seu pecado. Mas a Bíblia fala que Davi foi exposto no seu pecado, foi perdoado por Deus, porque como alguns falam, Deus não passa a mão na cabecinha de ninguém. Se a verdade precisa ser estabelecida, Ele estabelece a verdade. Foi assim na vida de Davi, assim na vida de Sansão, por exemplo. Sansão, a Bíblia fala que era um homem muito usado, nazireu de Deus, um homem que tinha unção ali, um juiz, mas ele esqueceu do compromisso, ele esqueceu que um dia ele foi chamado para servir a Deus. O grande problema nosso, irmãos, é quando o tempo passa e nós nos afastamos da época ou daquele momento do chamado que mudou a nossa vida completamente. Todo mundo tem um momento na sua vida que foi determinante para ser ou para ter a vida que tem hoje. Paulo foi assim, quando lá em Damasco se encontrou com Cristo. Moisés foi assim, quando lá no monte ele sente ali a presença de Deus, ele vê a presença de Deus ali, ele percebe a graça de Deus, o poder de Deus, e tantos outros homens que foram chamados assim. O chamado dos discípulos foi algo tremendo. Eu sempre lembro disso, que Jesus chamou todos que ele chamava, estavam fazendo alguma coisa. Jesus não chamou preguiçoso, desocupado, gente que não queria nada com a vida. Isso sempre me lembra uma máxima que algumas pessoas falam na área do trabalho profissional, que fala assim: olha, nunca chame alguém que não tenha nada para fazer alguma coisa que você realmente precisa que seja feito. Amém? E Jesus, ele chama os discípulos em plena atividade, mostrando que servir a Cristo não é uma opção, porque as outras lhe foram tiradas. Servir a Cristo é uma opção, é uma escolha clara, definida, determinante, e não simplesmente porque eu não tinha opção alguma. Eu não tenho mais nada para fazer, vou entrar na igreja. Algumas pessoas têm esse pensamento, e eu já vi.
Eu já ouvi, e talvez você já tenha ouvido alguém, algum jovem, por exemplo, e que a gente pergunta, quer aceitar Jesus, quer se encontrar com Cristo, quer ter uma nova vida, e aquela pessoa fala, não, deixa eu curtir um pouquinho a minha vida, deixa eu aproveitar um pouquinho a minha juventude, quem sabe algum dia eu entre para a igreja, usa esse termo, né? Eu entre para a igreja, eu caminho com Jesus, por enquanto eu não estou fazendo nada de errado, eu estou apenas curtindo a minha juventude. Não, meu irmão, está errado. Seguir a Cristo é um projeto de vida. Seguir a Cristo é estar consciente daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E quando Deus chama homens e mulheres especiais, Ele apresenta um projeto especial para cada um deles. Chamou você algum dia. Chamou você, talvez com a idade muito pequena, muito novo, muito jovem. Chamou você talvez com a idade mais avançada, com 40, 50, 60, não sei. Com 10, com 7, com 20, não sei. Mas o que importa é que um dia Deus chamou você para um projeto de intimidade com Ele. Aí, a minha esperança é exatamente nisso. Porque quem me chamou me garantirá a chegada ao final da trajetória. Garante. E lendo o livro de Apocalipse, eu tenho nítida impressão, sensação, que é Deus cumprindo exatamente toda a palavra que foi iniciada lá em Gênesis, quando ele fala, olha, eu tenho um projeto de redenção para toda a humanidade, mas esse projeto está condicionado ao conhecimento de que um dia o meu filho vai morrer na cruz e vai dar a vida sua para que toda a humanidade possa viver em paz. Eu já falei aqui que o que Cristo usa como principal presente para nós chama-se paz. A paz de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo. Tanto é que quando ele aparece para os discípulos depois da sua morte na cruz, ele fala, a primeira coisa que ele fala é paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu falar com alguém essa semana que, olha, por mais que a gente corra para um lado para o outro, por mais que a gente tenha um salário legal, mas a nossa paz não pode ser comprada por coisa alguma. Você pode ter uma empresa muito grande, você pode ter um salário muito bom, e o fato de ter uma empresa, ou o fato de ter um salário bom, não quer dizer que você não vai ter paz, não é isso. Mas você pode ter tudo isso e não ter paz. Porque a paz está relacionada a uma série de coisas que só Jesus pode providenciar. Deitar a cabecinha no travesseiro e dormir não tem preço. Chegar em casa, e como dizem, tem gente que ante aos problemas que estão passando, enfrentando, coloca a cabeça no travesseiro e a única coisa que faz é pensar no dia seguinte. Aí eu lembro, começo a entender isso. Paz é isso. Paz é saber o seguinte, que não adianta pensar no dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. E ele fala o seguinte, o dia de amanhã cabe e já chega o seu próprio mal. O dia de amanhã pertence a Deus. A ausência de paz está diretamente relacionada àquilo que vai na contramão do que Deus diz. Aquilo que vai contra o que Deus fala. Porque Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ora, um dia eu estava pensando, pastor Paulo Nogueira aqui pregando na quarta-feira. Você sabe, ele é muito brincalhão, ele é muito alegre, muito descontraído. E ele falava do universo. Irmãos, você consegue imaginar o tamanho do universo? A distância das estrelas, dos planetas. Anos-luz, milhões de anos-luz. O céu não tem limite. O universo não tem fim. Não há uma parede no final do universo. E ainda que tivesse, alguém teria que ter construído isso. Sabe o que quer dizer isso? O nosso Deus, que criou os céus e a terra, é todo poderoso, e nós estamos nos preocupando com questões financeiras que nós teremos que resolver amanhã.
Nós estamos nos preocupando com coisas pequenas. Algumas vezes eu me pego triste ou chateado por coisas materiais, e aquilo vem na minha cabeça, assim como se fosse o próprio Espírito Santo. Você está preocupado com coisas materiais, coisas que simplesmente estão traduzindo uma vontade sua pessoal, uma coisa que vai mexer talvez só com o seu ego, com o seu prazer de comprar, prazer de gastar, de fazer alguma coisa ou outra, e nós esquecemos que nós temos muito mais do que isso que nós estamos olhando com os nossos olhos materiais. E a Bíblia começa a falar, as 7 igrejasásicas, somos nós, algum de nós estará inserido, querendo ou não, dentro dessas características que foram faladas aqui nessas igrejas. Mas uma das coisas que eu observo aqui é quando ele fala algo tremendo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Lembra que no ano passado nós falamos sobre a voz, que ela não muda? Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ele está dizendo o seguinte: olha, você pode estar mudando o seu pensamento. Você pode estar mudando as suas características que um dia você foi chamado. Você pode não ser mais aquele crente fervoroso que você entrava na igreja, dobrava o seu joelho, tinha certeza que Deus iria agir a partir do momento que você abrisse sua boca e clamasse. Você pode não ser o mesmo, mas eu continuo o mesmo, apesar do tempo ter passado. Você lembra quando você era mais novo no Evangelho? Entrar por essa porta. Quando eu falo essa porta, eu falo figurativamente falando. Você pode ter estado em outra igreja quando você se converteu. Mas você dobrava o joelho. E se você tinha um problema para resolver, você estava passando por um problema na área emocional, uma enfermidade, ô meu irmão, coitado, pobre e feliz das obras do inferno que se levantassem na sua vida, porque você iria vencer de maneira avassaladora, abrir a boca com tanta fé, com tanta certeza, que a oração que você fazia, o inferno iria estremecer naquele momento, e tudo que você estava precisando, Deus ia fazer acontecer por causa da tua fé. Eu primeiro chegar na igreja, eu duvido que algum de vocês que tenha se convertido nunca tenha pedido, claro, uma igreja muito grande, isso é impossível, mas se foi num ambiente muito pequeno, menor como o nosso aqui, eu duvido que você tenha se convertido e não tenha oferecido o seu serviço, o seu tempo para a igreja, para você fazer alguma coisa na igreja. Pastor, conta comigo, eu quero abrir a igreja. Pastor, conta comigo, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Pastor, Pastor, por que não bota culto todo dia na semana? Não é assim, pastor Joilson? Novo convertido quer vir culto todo dia. Amém ou não? Amém. Amém. Está reclamando, pastor, podia botar culto aí todo dia. Consagração 2 vezes na semana só? Não, bota domingo também, pastor. Aí o tempo vai passando. O tempo vai passando. O tempo vai passando. E a gente começa a ver outras prioridades na nossa vida. A gente começa a ser contaminado com o pensamento de que esse culto aqui é um lugar em que tem alguém, é sobrenatural, que parece o nosso empregado, e que a gente vem aqui só para pedir, como se Deus fosse o nosso empregado e estivesse à nossa disposição para fazer simplesmente o que a gente quer, o que a gente deseja, na hora que a gente acha que tem que ser. Igreja de Éfeso era uma igreja em que Satanás tentava trabalhar nas questões espirituais fortemente. Você sabe que foi através da igreja de Éfeso que Paulo começa a falar sobre os dons espirituais, sobre a armadura, sobre o escudo, sobre aquilo que Deus estaria nos revestindo para vencermos esse mundo tenebroso. E a igreja de Éfeso, ela começa muito bem. Éfeso pode ser um de nós aqui hoje. Ele fala, olha,
aquele que conserva a mão direita, ou seja, está falando da soberania de Deus. E no versículo 2 é uma pancada na nossa cabeça, assim, ó. Isso aqui é um negócio muito forte. Conheço as tuas obras. Ih, rapaz. A igreja é uma benção, mas lá fora não tem nada do que se produz aqui dentro. Aí fala, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho, ou seja, o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Ele fala de características interessantes daquela igreja, que a igreja trabalhava, que a igreja era esforçada, que a igreja tinha seus valores, sim, que pessoas ruins, pessoas não tinham compromisso com a verdade, com a caridade, com o amor, ela não se fixava nessas pessoas, e que pusesse as provas a si mesmo, que se declararam apóstolos e não são, e que os achasse mentirosos. Ou seja, era uma igreja que conhecia a palavra, era uma igreja que, se chegasse alguém pregando um evangelho diferente daquele que Paulo pregou, porque Paulo fala isso em Gálatas, você lembra? Lá no início de Gálatas, Paulo fala o seguinte: olha, se algum dia um anjo descer do céu e vos tentar pregar um evangelho diferente desse que eu vos prego, pode ter certeza que isso é um evangelho maldito, anátema. Se um anjo descer do céu e pregar algo diferente do que aquilo que eu aprendi com Cristo e estou transmitindo para vocês, podem acreditar, isso é um evangelho de maldição. Essa igreja era uma igreja que fazia seminário, as pessoas estudavam, as pessoas conheciam, e ele fala o seguinte: tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Então você está nessa posição, está passando a prova, está suportando situações que você fala: eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Não te deixe esmorecer. Versículo 4 ele fala: tu porém contra ti, tenho porém contra ti, esse grande problema nosso, abandonaste o primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Quem já é evangélico aqui? Lembra quando você era 20 anos atrás, 10, 5, sei lá quanto tempo você se converteu? Que você chegaria a falar assim: ah, meu Deus, que vontade de morar na igreja. Amém ou não? Duvido que você não tenha pensado nisso. Meu Deus, como eu amo essa igreja, como eu amo esse lugar, como eu tenho vontade de ficar aqui o tempo todo. A igreja mudou? Pode ter mudado. As pessoas mudaram? Também pode ter mudado. Mas o grande problema é o seguinte: é quando as pessoas conseguem nos mudar. Porque quando o primeiro amor esfria, é simplesmente porque aqueles que já perderam o seu conseguiram nos contagiar. O que faz uma pessoa que ama estar na obra, que ama o evangelho, que ama estar na igreja, que ama fazer as coisas de Deus, chega um dia e fala assim: num dia de domingo vou ficar em casa que eu estou cansado. Eu duvido que no início da sua trajetória com Cristo você ficasse em casa porque estava cansado. Você podia vir arrastado, se pendurando em algum lugar, se agarrando nos muros, mas você chegaria nesse lugar da maneira que você estava, ia voltar revestido, restaurado, alegre, rejuvenescido, para a honra e glória do Senhor. O primeiro amor é algo que todo mundo passa. Mas o primeiro amor não precisa ser algo que vai se acabar na nossa vida. E quando ele fala alguma coisa aqui no versículo 5, ele nos dá a dimensão do que acontece em relação ao nosso primeiro amor. Ele fala o seguinte: lembra-se, pois, de onde caíste. Ele fala o seguinte, que o primeiro amor, ele só é perdido quando acontece alguma coisa que nos separa de Deus, que nos afasta do amor, que nos afasta da comunhão, que nos afasta da alegria, que nos afasta do Espírito. Lembra-te, pois, onde você caiu.
Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa em que você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí você começa a analisar aí. O que você faz hoje que é diferente das primeiras obras que você fazia? Porque o fato de você praticar coisas diferentes do que você praticava algum tempo atrás é o que produziu a falta, a ausência, a morte do primeiro amor. Está aqui na palavra. Volta à prática das primeiras obras. Que primeiras obras é essa? Primeiras obras com Cristo. As obras de caridade, de amor. As obras de arrependimento. Eu falo caridade aqui, não vale o pensamento de que, né? Caridade vai levar a gente para o céu, não, irmãos. Amém? Quem vai levar a gente para o céu são as nossas obras, ou a nossa fé. A fé sem obra é morta. Isso mostra que a fé é um testemunho, a obra é um testemunho da nossa fé. Se eu tenho fé em Cristo, e é isso que vai me levar para o céu, eu vou entender que eu vou produzir boas obras também. Mas eu não posso agir como algumas pessoas agem por aí. Eu vou fazer a caridade, não tem compromisso com Deus, não vai adiantar nada. Reino de Deus não é serviço social. Reino de Deus é produção de vida, vida em abundância. Volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Contudo, olha a coisa boa, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou falando para exatamente quem perdeu o primeiro amor nessa noite. Você deve ter achado, poxa, essa palavra é um pouco pesada, mas Deus não passa a mão na cabecinha de ninguém para falar algumas coisas que precisam ser ditas. Deus não é como eu, como você, que vai falar alguma coisa para uma pessoa amada. A gente fica cheio de dedos, cheio de preocupação, com vontade de falar alguma coisa que não vai magoar. Mas a Bíblia fala que a verdade produz esse sentimento, que nós entendemos que a verdade irá produzir os efeitos, que ela irá gerar coisas novas. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando com você hoje. Volta ao teu primeiro amor. Pastor, estou desanimado. Volta ao teu primeiro amor. Esse desânimo que você tem foi produzido por alguma coisa que desagradou o Espírito Santo de Deus. Satanás se aproveitou disso e colocou frieza no seu coração, porque o Espírito Santo não coloca frieza no coração de ninguém. Sabe, irmãos, quem ama a sua família vai amar o seu lar como o ambiente que todos ali estão. Você não pode dizer que ama seus filhos, que ama sua esposa, ama sua esposa e odeia a sua casa. Amém? Você entende o que eu quero dizer? Eu amo minha família, mas odeio minha casa. Eu amo minha família, eu amo, mas odeio minha casa. Se você ama seus filhos, se você ama sua esposa, se você ama seu esposo, você vai gostar também de estar no seu lar. Isso só não vai acontecer se houver alguma ruptura desse sentimento, bloqueio desse sentimento, alguma coisa que travou, que impediu, que cortou, que atrapalhou isso em algum momento. E é isso que acontece quando a gente sai do primeiro amor. Algum momento da nossa vida aconteceu alguma coisa que atrapalhou o nosso primeiro amor. O desânimo, a fraqueza, é simplesmente um sintoma de alguma coisa que está acontecendo que a gente precisa mudar. A promessa de Deus é que as coisas para aquela igreja iriam mudar, porque ela tinha pontos positivos. O grande problema dela é que ela esqueceu as primeiras obras. O que fazia você estar na igreja? O que fazia você estar cheio de sonhos, cheio de projetos, e de repente olha você ficou. Começou a olhar coisas ao lado, coisas ao redor, começou a priorizar outras coisas da sua vida. Isso não vai funcionar, porque se Deus tem um projeto na sua vida, a prioridade tem que ser Deus. A prioridade nossa tem que ser Ele. Jesus é o maior projeto de vida que a gente possa querer ter. Versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirnas. Aqui já começa a pegar um pouco mais pesado. Versículo 9. Esmirna era uma igreja sofredora. Vê muito aquelas pessoas que
Você olha e parece que, como sofre. Poxa, vamos orar pelo irmão fulano, o irmão sofrendo muito, o tempo todo sofrendo, o tempo todo sofrendo. Mas ele fala para quem está sofrendo hoje, olha aqui, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Essa pobreza não é uma pobreza material. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, não temas. Eis que o diabo está para lançar a prisão por dentre vós ao momento em que a igreja de Cristo tem os seus discípulos, os seus mártires sendo caçados, sendo aprisionados, e o Senhor fala: alguns de vocês serão presos, vocês enfrentarão tribulação. Aí ele fala aqui no finalzinho, aquilo que a gente vê, e muitas vezes a gente está esquecendo de falar isso com Deus: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O Senhor tem algo para você, meu irmão. Ser fiel. É a fidelidade que Deus quer de você. Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer sua moeda. Deus não se preocupa com as suas finanças. Deus não quer nada que material. Ele quer a sua adoração, o seu louvor e a sua fidelidade. Porque a Bíblia fala que um dia o Filho dele morreu por cada um de nós. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Muito simples isso aqui. E de novo ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Talvez hoje você tenha entrado aqui e tenha falado: Senhor, fala comigo. E a única coisa que Deus falou para falar hoje para você foi dizer assim: lembre-te do primeiro amor. Lembra de quando um dia você era mais fervoroso na obra de Deus. Lembra quando um dia você entrava na igreja, o coração ardia, o coração queimado, você falava: o que eu posso ser útil? Você olha para o teto, você fala: o que eu posso ajudar nesse lugar? Você olha para as paredes e pensa: o que eu posso fazer aqui para poder contribuir? Você olha para a igreja, você fala: eu quero ser útil, eu quero fazer parte desse lugar, eu quero de alguma forma gerar frutos para a obra de Deus, para o reino de Deus. E Satanás, com astúcia, com ódio, mesquinho como ele é, ele coloca alguma coisa para que essa chama, esse amor se apague na sua vida. Hoje o Senhor diz para você: levanta-te, porque eu conheço as tuas obras. Esmirna, ou Pérgamo, ele fala o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto dentre nós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas entre os filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, aqui além daquele que o recebe. Você tem um projeto, nós temos um projeto de vida diante de Deus. Esse projeto é que todo sofrimento, aquilo que nós estamos passando hoje, isso tem produzido em nós algo que nós só vamos entender no momento que Deus realmente se manifestar plenamente na nossa vida. Você pode estar passando por algumas tribulações hoje, mas eu falo para você uma coisa: tudo acontece pela permissão de Deus na nossa vida.